Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre a formação de professores para a educação do campo. Vamos conversar com Arlete Ramos dos Santos. Ela é pós-doutora em Educação e Movimentos Sociais, doutora e mestre em Educação, professora de graduação e pós-graduação na UESB. Professora Arlete, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar falando sobre a necessidade dessa formação de professores na educação do campo e o que é a educação do campo em si. Quando eu estou falando em educação do campo, eu estou falando em pensar um processo de educação que eu levo em conta a história de vida, a identidade, a cultura, o modo de trabalho das pessoas que vivem no campo, que trabalham no campo. Então, isso é a educação do campo. É pensar um projeto histórico de sociedade, de vida, que leva em consideração isso, os meios de produção das pessoas que vivem lá no espaço do campo e que retira desse espaço as suas condições de sobrevivência. É muito diferente o jeito de viver, né, do campo e da cidade, por isso o professor precisa de certas habilidades. Essas pessoas têm um jeito próprio de pensar uma identidade, uma cultura, uma forma de produzir conhecimento. Então isso é educação do campo, e pensar nisso é respeitar a identidade do homem camponês. Professora, as universidades na formação dos professores têm levado em consideração essa valorização da identidade do homem do campo? Nem sempre. E pensar um processo formativo na perspectiva do forma-campo leva em consideração as suas condições de sobrevivência dessa realidade campesina. O seu modo de trabalho, o seu modo de vida, as suas representações sociais, a sua identidade, os seus saberes, a sua cultura. Não devemos, levar uma educação urbanocêntrica só com base na cidade para as pessoas do campo. Por quê? Porque o modo de vida dessas pessoas é diferente da cidade. Então, pensar a educação do campo é isso, é respeitar os direitos das pessoas que vivem no campo. Se as pessoas que vivem na cidade têm direito a uma educação de qualidade, que leve em consideração a vida na cidade, uma educação urbana, as pessoas que vivem no campo também têm direito a uma educação pensada nessa perspectiva do modo de produção do campo. Daí a necessidade dessa formação de professores para atuação específica nessa área, né? O forma-campo aí que você está à frente. É essa a importância do forma-campo. Estamos pensando em fazer uma formação de professores que leve em consideração essa realidade campesina e preparando os professores, de fato, para atuar nesses espaços. Porque as pessoas, às vezes, estudam na cidade e não tem formação específica para isso. Então, o objetivo desse programa é justamente corrigir isso. O propósito do programa Forma Campo é esse, de preparar os professores para atuar nos espaços do campo, fazendo uma proposta pedagógica no projeto político-pedagógico da escola, no currículo, no modo de organização do trabalho pedagógico da escola, pautada na realidade campesina. Vamos falar então sobre o projeto Forma Campo em si? O programa Formação Continuada de Educadores na Educação do Campo foi criado em 2020, durante o período de pandemia, para fazer a formação de professores que atuam nas escolas do campo e nas escolas da cidade que recebem os alunos do campo. Esse programa, na verdade, atendeu no ano de 2020 um total de 6.933 cursistas. No ano de 2021, um total de quase 10 mil cursistas. E em 2022, um total de 10.912 cursistas, espalhados pelos 27 territórios de identidade da Bahia. E quais são os órgãos que promovem esse curso, Arlete? É uma ação desenvolvida em parceria com a União de Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, a Universidade Estadual de Santa Cruz, o UESC, a Universidade do Estado da Bahia, UNEB, e agora, recentemente, também entrou para a nossa parceria
a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB. Quais são as ações concretas que o Forma Campo vem promovendo, Arlete? Nós temos desenvolvido várias ações nos diversos territórios de identidade, desde formação continuada de professores, de educadores do campo, como também nessa formação a gente tem sempre dialogado no sentido de ter também um produto. No ano de 2022, o produto da formação para os municípios, 2021, nós tivemos um total de 114 municípios e o produto final foi a elaboração do projeto político-pedagógico para as escolas do campo. Já em 2022, nós tivemos como produto também a elaboração do projeto político-pedagógico das escolas do campo, acrescido também da elaboração das diretrizes municipais de educação do campo. E para 2023? Para 2023, estamos prevendo, além de todos esses produtos anteriores, a formação continuada, a continuidade da nossa formação continuada, e também teremos o PPP, as diretrizes municipais de educação do campo e, como novidade, a elaboração da resolução que formaliza as diretrizes municipais de educação do campo. Forma Campo é uma atividade de extensão da UESB, não é isso, professora? É uma ação de extensão da UESB, porém, o grupo de pesquisa responsável é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Movimentos Sociais, Diversidade e Educação do Campo e Cidade, o GEPENDEC. Os integrantes desse grupo de pesquisa é que fazem a formação dos professores. É uma formação online? É uma formação de quantas horas, professora Arlete? Acontece pelo canal da TV Undime, a parte síncrona, online. Mas tem uma parte também que é assíncrona, porque em cada mês a gente disponibiliza cadernos de estudo, cadernos de formação, onde a gente tem, nesses cadernos, atividades a serem desenvolvidas e encaminhadas para nós da coordenação geral do programa. O cômputo da carga horária das atividades síncronas e assíncronas perfaz um total de 120 horas. Nesse ano de 2023, nós vamos ter mais uma novidade, que é a questão de um acréscimo de 40 horas para cursos específicos de acordo com diversas temáticas, por frentes. E quais serão esses cursos, professora? É uma carga horária de cursos de educação infantil no campo, também de AEJADO no campo, enfim, educação especial também. Então a gente vai ter várias temáticas tratando aí da educação do campo de forma transversal com outras modalidades de ensino. E aí, essa carga horária específica, ela vai ser um acréscimo, além das 120 horas de formação que os cursistas já fazem normalmente, fizeram nos anos anteriores e que esse ano vai poder fazer também. Então, para resumir, os professores que participarão sairão bem preparados, Eles terão o que exatamente enquanto produto dessa formação? A gente vai ter aí um total esse ano de 160 horas, 4 produtos. A formação continuada, a elaboração do projeto político-pedagógico das escolas do campo, a elaboração das diretrizes municipais de educação do campo e também a resolução que formaliza as diretrizes municipais de educação do campo. É isso aí, agradeço esse canal aqui de comunicação com os ouvintes, para que a gente possa fazer a divulgação do nosso programa Forma Campo, que é uma realização do GEPENDEC UESB. Nós que agradecemos, professora Arlete.